Olá pessoal, meu nome é Eduardo, eu trabalho no Núcleo de Computação Embarcada da Daruma. Nós decidimos gravar mais esse vídeo para demonstrar para vocês como é feita a instalação dos sistemas operacionais da Daruma no MT1000 através do protocolo de rede PXE. Bom, para isso eu deixei um ambiente pronto aqui, onde está o meu notebook, no monitor à esquerda, e o MT1000 com a BIOS, o MT1000 já na tela de setup no monitor da direita. O que nós precisamos para isso? Que ferramentas nós precisamos para isso? No lado servidor, seja o computador que você vai utilizar, no meu caso estou utilizando um notebook, nós utilizamos uma ferramenta grátis da Sun, que é o VirtualBox. É independente a versão que você vai utilizar, desde que as configurações sejam feitas corretamente do lado do servidor. No MT1000, o que você precisa? Você precisa fazer a configuração correta na BIOS. E eu vou demonstrar para vocês. Uma dúvida que o pessoal tem é: Eduardo, você está ligando dois equipamentos ponta a ponta. Preciso de um cabo cross? Não, você não precisa de um cabo de rede crossover. Por quê? Eu vou explicar para vocês. No notebook ou no computador host, nós estamos subindo uma máquina virtual. O que está acontecendo nesse ambiente? Eu tenho o cabo ligado fisicamente no MT1000 e fisicamente no meu computador host, no caso do notebook. Se a instalação fosse ser feita a partir do meu notebook como servidor, eu precisaria de um cabo cross? Sim. Como ela é feita da máquina virtual, eu não preciso de um cabo cross. Por quê? Porque nós vamos fazer uma configuração na placa de rede, onde a placa de rede da máquina virtual fica em modo ponte com a placa de rede do meu notebook. Ou seja, logicamente, nós não temos duas máquinas ligadas ponta a ponta. Nós temos um serviço de roteamento feito pelo meu notebook. E aí eu vou mostrar para vocês o próximo passo do nosso vídeo aqui. Eu vou criar uma máquina virtual e demonstrar para vocês como isso ocorre. Bom, vamos lá. No VirtualBox, nós temos que... Esse aqui é a tela inicial do VirtualBox, assim que você inicia o VirtualBox. Aqui eu já tenho algumas máquinas virtuais criadas, mas isso não é nosso interesse agora. A gente vai criar uma máquina nova, aí ele mostra o assistente de criação de máquina virtual, a gente clica em próximo. Aí ele pede um nome da máquina virtual. No nome da máquina virtual, o que eu recomendo para vocês? É interessante você colocar o nome do sistema operacional que está sendo instalado e a versão do mesmo. Por quê? No futuro, você quiser fazer um backup, uma restauração ou o que quer que seja, você tem a máquina ali descrita corretamente. Isso vai te ajudar. No nome, no caso, nós vamos fazer a instalação do Daruma Fin Terminal no equipamento. Vamos colocar o nome aqui. Daruma Fin Terminal. A versão dele é a 11.0.2. Embaixo ele mostra uma caixa de combo pedindo descrição sobre o sistema operacional. Como a base do sistema que nós vamos fazer a instalação é Linux, a gente descreve aqui Linux. O nosso kernel ele descende de Debian. Então a gente marca certinho aqui e clica em próximo. Na próxima tela ele vai questionar você quanto de memória RAM você precisa dedicar para a sua máquina virtual. Você precisa colocar 256, não mais do que isso. Já é o suficiente para você rodar essa máquina virtual e conseguir realizar a sua instalação com sucesso. Então a gente descreve aqui 256 e clica em próximo. Após a memória RAM, ele entra no quesito disco rígido virtual. Essa é uma questão importante. Eduardo, vamos utilizar disco rígido virtual? Não. Para a gente fazer uma instalação de sistema operacional da Daruma, o suporte, no caso eu e o Gleidson, já devemos ter enviado a você uma ISO. E você vai saber do que eu estou falando. Para isso, nós não vamos utilizar disco rígido. Mais para frente, eu vou descrever aqui para vocês, nós vamos configurar essa máquina virtual para ela dar o boot nessa ISO. Essa é a grande vantagem da instalação. Você não precisa instalar um sistema, subir o sistema para fazer a instalação. Você sobe só ele pela ISO e consegue fazer a instalação em diversos computadores ao mesmo tempo. Vamos lá.
Então aqui eu vou desmarcar o disco rígido de boot e clico em próximo. Note que o VirtualBox ele vai lhe dar uma mensagem avisando que não há disco rígido. Você deseja continuar? Sim, sem problemas. Continuamos, ele mostra as descrições da máquina que você criou. A gente clica em finalizar. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é nós configurarmos a ISO, a máquina virtual, para ela dar o boot nessa ISO que nós já devemos ter enviado a você. Então a gente entra aqui em configurações. Estou indo mais devagar para o pessoal acompanhar. Após entrado em configurações, ele vai dar essa tela de opções para você. Você clica em armazenamento. Em armazenamento ele mostra as controladoras. Quando você acaba de criar uma máquina, por padrão, ele já deixa a controladora IDE com uma unidade vazia. Nessa unidade você vai selecionar para que ela dê o boot na ISO. Aí você clica aqui no menu na lateral, selecionar um arquivo de CD ou DVD virtual. E aí então, existem as ISOs que eu lhe falei. No caso aqui, como é minha máquina, eu já tenho todas essas imagens aqui. Mas com certeza, como nós falamos, já vai ter sido disponibilizado para vocês via FTP ou alguma forma de envio, essa ISO. Aí no caso eu escolho aqui a imagem referente da Aruma FinTerminal, clico em abrir. É importante reparar que confira se o nome da ISO que você colocou está correto aqui, no campo aqui em cima. Feito isso, nós vamos para a configuração de rede, que é aquela configuração em ponte que eu expliquei para vocês. Vamos lá. A gente clica aqui na aba rede, se tiver em inglês pode ser que esteja como networking. Note que a placa está conectada com o modo NAT. Não é o que vamos usar. Se você deixar em modo NAT, o procedimento não vai funcionar, uma vez que as máquinas estão ligadas fisicamente ponta a ponta, mas não logicamente. Colocamos placa em modo bridge ou placa em modo ponte. Assim que escolhemos essa opção, note que no campo abaixo ele vai mostrar as placas de rede que você tem no seu dispositivo. No caso do meu notebook, existe a placa de rede cabeada, que é a que ele está mostrando aqui, está correto. Essa placa eu quero deixar em modo ponte. Existe a placa de rede sem fio e existe uma placa de rede sem fio virtual. É muito importante você dar atenção para esse ponto, pois algumas vezes ocorre: Eduardo, coloquei a placa de rede em modo ponte. Quando o usuário vai conferir, ele colocou a placa de rede sem fio dele ou algum dispositivo de rede virtual. Então, dê atenção para este ponto. Feito isso, a máquina virtual está configurada corretamente. Clicamos em OK e já podemos executar a máquina virtual criada. Enquanto ele executa a máquina virtual, deixa eu arrastar para a tela aqui para o pessoal enxergar. Vamos para as configurações no MT1000. O que precisamos configurar no MT1000? Somente a ordem de boot. Como é feito isso? Assim que você liga o MT1000, ele joga uma tela branca onde ele faz verificação de memória, HD. Nessa tela você pressiona a tecla Delete e ele deve cair nessa tela aqui. Então vamos até a aba Boot, que é a terceira aba aqui. Estou mostrando para vocês. No meu caso a máquina já está configurada da forma correta, mas eu vou demonstrar aqui. Eu vou voltar a máquina para o modo de fábrica e vou reconfigurar para que fique claro para o usuário. Voltei ela para o modo fábrica. Vou demonstrar como que a gente entra. Quando ele chegar na tela branca, pressionamos Del. Vamos lá. Tela branca, Delete. Estamos na BIOS novamente. Como ela voltou para o modo fábrica, eu fui até a aba boot. Note que, por padrão, o mini PC ele dá o boot em algum dispositivo USB, depois na memória de armazenamento, seja HD ou memória DOM. Em terceiro lugar, se ele não encontrar nada disso, ele busca o boot pela rede, que é o PXE. Para o caso dessa instalação, nós devemos colocar o PXE como boot primário e o dispositivo de armazenamento, seja o HD ou a DOM, como dispositivo secundário.
Então removemos o PXE apertando Backspace. Note que ele sumiu. E agora, onde está o USB, eu vou colocar como PXE. Legal. Conferiu? Tá certo? A gente sai e salva. Antes de sair e salvar, é fundamental que no lado do servidor você já tenha clicado na... Ele vai subir essa tela depois que você sobe a máquina virtual. Você já tenha clicado na opção. Por quê? Uma vez que você clica na opção do que você deseja instalar, ele faz uma verificação da integridade da imagem antes dele realizar a instalação no equipamento. Feito isso, no equipamento você pode sair e salvar. Ele está pronto para dar o boot pela rede. Saí e salvei. Você vai poder perceber que durante o boot, na máquina virtual, ele mostra o status da instalação. Ele mostra por que período estamos passando, a porcentagem de instalação, ele formata partições e quando acaba, ele mostra se a instalação sucedeu ou não sucedeu. Aí no caso aqui você pode notar que ele encontrou a imagem no servidor e ele iniciou a instalação. Eduardo, apareceu alguns erros ali. Sim, é normal. Como estamos trabalhando com uma imagem de Linux mais enxuta, ele busca alguns dispositivos de entrada e saída qual não tem no equipamento. Isso não traz problema algum. A instalação está ocorrendo, vamos lá. Assim que acabar a instalação, vai ser exibido aqui o status, se ela foi instalada com sucesso ou não. Note que no equipamento também é exibido uma mensagem de instalação realizada com sucesso. Aí ele pede para que você desligue o equipamento e reinicie ele sem o cabo de rede conectado, senão você vai realizar novamente o processo de instalação. Note que no lado do servidor, ele falou que a máquina está aguardando teste e ele mostrou um sinalzinho de V verde que a instalação foi realizada com sucesso. Vamos lá agora. Agora eu vou desconectar o cabo do equipamento MT1000 e vou reiniciar o equipamento para que a gente faça o teste como o sistema pede. Desligado. O que é interessante a gente realizar depois que a instalação é feita? Entrar na BIOS novamente e voltar a BIOS para o padrão de fábrica. Por que disso? Somente pela questão dele não ter que buscar um boot pela rede. Olha, eu não entrei na BIOS, não configurei. Ele tentou um boot pela rede. Ele não conseguiu, ele foi buscar o quê? O HD. E no HD já temos a imagem instalada e agora ele vai subir a imagem aqui. Vamos lá. Foi. Essa daqui é a imagem do Daruma Fin Terminal, um sistema operacional feito sob medida para Daruma. Bom, como vocês podem ver, a instalação foi feita com sucesso, o sistema subiu. Eu vou entrar aqui só no prompt inicial do sistema operacional para vocês verem. Aqui está o nosso sistema operacional da Daruma Fin Terminal, mas eu não vou falar a respeito dele nesse vídeo. A ideia era somente demonstrar o procedimento de instalação e suas facilidades. Bom, essa era a ideia, pessoal. Valeu!